período pré-colonial do Brasil é um período que se estende por aproximadamente 3 décadas, que vai justamente ali no momento, em 22 de abril de 1500, quando o famoso Pedro Álvares Cabral acabou por chegar no Brasil, ali na região de Porto Seguro, no sul da Bahia. E nesse caso, esse período definido como pré-colonial, ou seja, antes de iniciar realmente a colonização do Brasil, vai se estender até por volta de 1530, um pouco mais, quando a gente considera justamente aquela questão de quando realmente teria iniciado, se foi quando Martim Afonso de Souza veio para o Brasil ou se quando começou, por exemplo, as capitanias hereditárias, a formação das capitanias, essa distribuição dessas terras ao longo da costa brasileira para os famosos e importantes capitães donatários que vão iniciar, de fato, esse processo de colonização do Brasil. Mas como vocês já viram, essa videoaula não vai tratar especificamente do período da colonização, mas sim o período que vai anteceder esse momento excepcional de formação dos primeiros contatos que vão existir entre os portugueses e os nativos, os primeiros moradores do Brasil, aqueles que obviamente já estavam aqui antes da chegada dos europeus, no caso mais específico, dos portugueses. Como vocês já sabem, as expedições portuguesas elas estavam profundamente interessadas em produtos na Índia, em produtos como cravo, a pimenta, a noz moscada, entre muitas outras especiarias. Por isso, o rei de Portugal, na figura do Dom Manuel, ele vai programar, vai fazer aquela expedição ainda feita por Vasco da Gama, esse que vai ser o primeiro a chegar nas Índias. E tendo então tido o contato e comercializado e depois, obviamente, voltado com esses produtos para Portugal, ele vai relatar algumas circunstâncias muito interessantes, como por exemplo, ali quando ele vai ter longas conversas explicando a sua rota e possivelmente já falando da possibilidade de ter terras aqui nessa região que veio a ser o Brasil. Isso ainda é meio que especulativo, mas de qualquer forma, quando vocês começam a lembrar que os portugueses estavam profundamente interessados nesse comércio desses produtos que valiam muito na Índia, como a própria pimenta, já falada por mim nessa videoaula, esses produtos especiais que fascinavam os próprios europeus desde o tempo das cruzadas, desde o tempo ali daquele contato dos europeus com o mundo oriental, por esse comércio, esses produtos valiosíssimos, muitos deles tidos ali como remédios, que valiam então muito dinheiro, fascinavam os próprios portugueses. De fato, esses contatos, ou seja, o retorno de Vasco da Gama, relatando aquilo que ele tinha vivenciado, vai fazer com que Portugal mandasse uma nova esquadra, essa esquadra liderada pelo Pedro Álvares Cabral, filho, neto e bisneto de grandes heróis e conquistadores portugueses. Esse português, o Pedro Álvares Cabral, vai liderar a famosa esquadra que vai em direção à Índia. Mas esses 13 navios que vão sair de Portugal vão ter sérias dificuldades, inclusive ali já no meio do caminho no Oceano Atlântico, quando vão inclusive perder um dos navios. De fato, tendo saído no dia 9 de março de 1500 do porto em Lisboa, a esquadra de Cabral vai aportar, ou seja, vai chegar no Brasil no dia 22 de abril de 1500. E nesse caso entrando em contato ali com os habitantes da terra, com os moradores locais, era de intuito dele justamente verificar as potencialidades, se por exemplo aqui existiam produtos que poderiam ser importantes para os próprios portugueses nesse comércio. Produtos como os produtos orientais, a pimenta, o cravo, a noz,
Era também importante, nesse caso, para ele fazer essa verificação se aqui teria grandes civilizações, locais como cidades que pudessem fazer comércio com os portugueses. E de certo modo, nos 10 dias que ele ficou no litoral brasileiro, foi meio que uma decepção para os próprios portugueses, assim como eu já relatei em outras videoaulas. Mas, tendo então passado 10 dias no Brasil, ele vai sair no dia 2 de maio daqui em direção à Índia. Passou ainda por grandes dificuldades, inclusive no famoso Cabo da Boa Esperança, aonde por causa de uma tempestade alguns navios acabaram por afundar, inclusive matando o grande capitão Bartolomeu Dias, que acabou tendo seu navio naufragado nesse momento. Cabral vai seguir em direção à Índia e vai acabar fundando uma feitoria na cidade de Calicut, na Índia. Vai negociar produtos e depois ainda vai ter que enfrentar ali os moradores da cidade quando eles tentaram capturar os navios. Depois de 2 dias de bombardeio como forma de vingança pela ação dos moradores da cidade, ele vai depois retornar para Portugal. Assim como a esquadra de Vasco da Gama, a esquadra de Cabral, ao retornar para Portugal, vai trazer produtos que vão fascinar os próprios portugueses por causa da sua grande lucratividade. Isso vai fazer com que o Brasil já começasse a ficar um pouco escondido, ou no caso esquecido, para ser melhor colocado. Vai ficar esquecido, relegado a um segundo plano pelos próprios portugueses. Lembrando aqui para todos vocês que enquanto a esquadra de Cabral, a esquadra cabralina, vai prosseguir para a Índia, um dos navios, o navio de mantimentos, vai acabar retornando com notícias para Portugal. Então já no dia 2, enquanto a esquadra portuguesa, a esquadra de Cabral, vai seguir em direção à Índia, um dos navios já retornam liderados por Gaspar de Lemos, com notícias fantásticas sobre o achamento, sobre a descoberta dessa terra para os próprios portugueses, fascinando e fazendo com que o próprio rei de Portugal se interessasse para mandar navios fazerem a prospecção, a verificação, ou seja, navios aonde esse próprio capitão vai ser o Gaspar de Lemos, vai fazer a primeira expedição exploratória no Brasil, ou seja, de verificação das potencialidades, vindo a chegar no Brasil ainda no ano de 1501. Partiu de Lisboa, mais precisamente no dia 10 de maio de 1501, e só voltaria para Portugal em 7 de setembro de 1502. São creditados a ele façanhas enormes que ele fez aqui ao longo do litoral brasileiro. Como, por exemplo, no dia 7 de agosto de 1501, onde ele iria instalar no primeiro padrão português conhecido no Brasil, na região da cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Ainda no dia 1º de novembro de 1501, ele vai descobrir a Bahia, que batizou como Bahia de Todos os Santos. Era o dia 1º de janeiro de 1502, aonde Gaspar de Lemos vai descobrir a Baía da Guanabara, que confundiu com um rio e por isso batizou com o nome de Rio de Janeiro. Já no dia 6 de janeiro de 1502, Gaspar de Lemos funda Angra dos Reis. Ainda no dia 22 de janeiro de 1502, foi ele quem descobriu a ilha de São Vicente. Além disso, o grande capitão Gaspar de Lemos verificou que ao longo de toda a costa brasileira era possível encontrar o pau-brasil, o que vai fazer com que alguns portugueses, principalmente essa burguesia portuguesa, alguns comerciantes se interessassem na negociação, ou seja, em adquirir o comércio ou, no caso, até mesmo o monopólio da extração do pau-brasil. É o caso de Fernão de Noronha, comerciante português, cristão novo, negociador. Ele, juntamente com outros investidores, vão acabar por realizar uma nova expedição, agora liderada por Gonçalo Coelho, já no ano de 1503, muito embora essa própria expedição já tenha sido tratada e organizada no ano anterior, ou seja, 1502. Gonçalo Coelho
vindo para o Brasil, vai também verificar que ao longo da costa brasileira, onde existia a Mata Atlântica, em todas essas regiões que tem a Mata Atlântica, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o sul do Brasil, ali nas regiões como o Rio de Janeiro, nessas áreas, era possível encontrar a valiosa madeira, que tanto servia para fazer o tingimento de tecidos, assim como também devido à resistência e à durabilidade de sua madeira para fazer instrumentos musicais e móveis. Era uma madeira importante, valiosa, que fascinava os próprios portugueses pela sua própria lucratividade. Assim sendo, em 1503 nós temos essa segunda expedição exploratória onde Gonçalo Coelho vai verificar as potencialidades, nomear alguns locais no Brasil, vai mapear o Brasil e trazer essas notícias de que sim, era possível explorar esse valioso recurso através, por exemplo, da instalação de feitorias. Então, ao longo da costa brasileira, em pouco tempo vai surgir várias feitorias criadas pelos próprios portugueses. E o que eram essas feitorias? Eram locais que iriam servir como depósito para, por exemplo, guardar o pau-brasil. Enquanto isso, os navios não ficariam parados, eles apenas iriam chegar quando esse carregamento estivesse pronto, seriam então esses navios abastecidos e aí, sem uma perda de tempo, eles iriam retornar para Portugal. Para cuidar das próprias feitorias, precisava-se de poucas pessoas, ou seja, você não está fazendo ainda um processo de colonização, mas sim apenas de exploração do recurso, que no caso seria o pau-brasil. É claro que nas feitorias não iria guardar apenas pau-brasil, isso seria um dos grandes objetivos, mas sim também animais, peles de animais também, como a onça, que valia muito dinheiro na própria Europa. Nesse caso, essas feitorias foram fundamentais tanto para vigiar o litoral brasileiro nesse processo de demarcação, de controle, tomada de posse dessa região, assim como também para que a própria produção, extração do pau-brasil se tornasse algo bem lucrativo, porque, como eu já disse, precisava de poucos funcionários, de poucas pessoas, e para completar, os índios eram quem fazia o trabalho, por exemplo, do corte, da limpeza da madeira e do transporte dela para as próprias feitorias. Eles acabavam recebendo produtos que os portugueses dispunham, produtos que para os portugueses eram de pouco valor, mas que para os indígenas valia muito, como por exemplo facas de metal, machados de ferro ou aço, assim como outros produtos como pentes, espelhos, que como eu já disse para vocês, era de pouco valor para os próprios portugueses, era trocado, ou seja, era feito o escambo justamente é isso, esse comércio de um produto por outro produto, sem que envolvesse a troca monetária, até porque o dinheiro não tinha valor para os indígenas, eles não tinham o que fazer, mas esses produtos que os portugueses acabavam trocando com os indígenas, como eu já disse, era de pouco valor, assim como vocês viram, para os portugueses, mas de muito valor, eram preciosos para os próprios indígenas. Assim como para os indígenas, o próprio pau-brasil não tinha esse valor tão especial que os próprios portugueses davam a ele. Então, era um produto por outros produtos e, nesse caso, esse trabalho, lembre disso, não era um trabalho escravo, não vai ter essa notícia desse trabalho escravo nesse momento inicial, aonde os indígenas trabalhavam porque queriam receber alguns produtos e dessa forma também os portugueses recebiam aquilo que era de pouco valor para os próprios indígenas, como era o caso da madeira. Mas o Fernão de Noronha vai fazer o arrendamento da retirada do pau-brasil daqui do Brasil, né? Vai lucrar bastante com isso e vai arrendar a extração do pau-brasil ao governo de Portugal, ao rei Dom Manuel, ainda outras 2 vezes. Nesse caso, vai explorar e retirar, mandando algumas expedições que vinham para cá e, nesse caso, entrava em contato nessas feitorias, nesses locais, como a feitoria em Pernambuco, a feitoria também de Cabo Frio,
a feitoria na Bahia e a feitoria também na região do Rio de Janeiro. Essas, entre outras feitorias que vão ser, como eu já disse, fundadas ao longo do litoral brasileiro, serviam para isso, para guardar madeira e outros produtos que eram valiosos e importantes para os próprios portugueses e que eram negociados com altíssimos lucros em outros mercados europeus, como, por exemplo, a região de Flandres, uma área ali de uma grande indústria manufatureira, principalmente têxtil nesse momento. E aí, claro, a madeira servia para, por exemplo, tingir os tecidos. Mas mais do que isso, o que nós temos é um processo aí de contato e de verificação também das potencialidades da terra nesse local, aonde também vai ter um lucrativo comércio com esses produtos, assim como também combates para defender a região, principalmente contra piratas franceses. Nós temos, por exemplo, os relatos da famosa nau Breton, que ainda entre os períodos de 6 de abril a 27 de julho de 1511, esteve aqui no Brasil. E durante esse período, ela vai recolher cerca de 5.008 toras de pau-brasil. Além disso, nós contabilizamos no diário 3.000 peles de onça, assim como algo como 600 araras. Então veja, fica aí o relato, aonde, nesse caso, nós temos, além do pau-brasil, outros produtos que eram levados para Portugal e posteriormente distribuídos, ou no caso vendidos, para outros territórios, outros países europeus. Mas, como vocês estão vendo, e eu já relatei, outros grupos, como por exemplo de franceses, principalmente piratas franceses, incentivados pelo próprio governo deste país, acabavam vindo para o Brasil justamente para também tirar, ou seja, recolher o pau-brasil. E é claro que isso criava vários constrangimentos, vários problemas para o próprio governo português. Não por acaso, ainda em 1515 para 1516, o governo de Portugal já está tratando de mandar para o Brasil uma expedição chamada de Guarda Costeira. Essa expedição vai vir para o Brasil especificamente em 1516 e era liderada pelo Cristóvão Jacques. Ele veio essa expedição e outras expedições, como por exemplo em 1521, assim como também uma terceira expedição relatada ali por volta de 1527. Essas expedições tinham o intuito justamente de combater e não necessariamente verificar o próprio litoral brasileiro. E sim, eles vão combater, vão entrar, Cristóvão Jacques vai acabar entrando em diversos combates, principalmente contra piratas, corsários franceses, para defender o litoral brasileiro. É importante também ressaltar que ainda nesse próprio período, em 1516, nós vamos ter a organização da feitoria de Itamaracá, local onde hoje situa o Forte Orange, que abrigou a feitoria de Itamaracá. Entreposto fortificado que o lusitano Pero Capico, sendo ele nomeado como o primeiro governador das partes do Brasil, não confundir com governador geral, mas sim governador das partes do Brasil, construiu ainda no ano de 1516 o primeiro engenho de açúcar que se tem notícia na América Portuguesa. Como já disse, esse engenho ficaria na ilha de Itamaracá, próximo ao que seria a fortaleza de Santa Cruz de Itamaracá, mais conhecido como Forte Orange, esse que só seria construído pelos holandeses em 1631, pouco tempo depois da própria invasão holandesa ao território do Brasil, aonde vocês têm agora a oportunidade de ver essa belíssima fortificação que infelizmente se encontra meio que abandonado, devendo ainda ser restaurado, mas que ainda pode ser visitado por cada um de vocês. Essa fortaleza, que fica na ilha de Itamaracá, no litoral do estado brasileiro de Pernambuco, fica a exatamente 34 quilômetros ao norte da cidade de Recife, tratando-se da maior fortificação feita de pedra no Nordeste no Brasil. Dessa fortificação que, infelizmente, como vocês viram, se encontra ainda
abandonado no sentido de que não foi plenamente restaurado. Mas é importante e convido todos vocês a conhecer um pouco mais sobre ela, saber visitar o local na medida do possível. Mas como vocês viram, é nesse local, nas proximidades dela, onde vai ser construído o primeiro engenho de açúcar na América Portuguesa. Fato importantíssimo, porque a partir dessa verificação e da lucratividade que ele, o seu proprietário, vai ter na produção do açúcar, açúcar que valia muito dinheiro, nos momentos áureos, nos momentos de grande lucratividade do açúcar, 15 quilos chegou a custar algo como 18 gramas de ouro, até um pouco mais do que isso. Mas agora, nesse início do século XVI, ou seja, por volta de 1501, 1502, o açúcar, esses mesmos 15 quilos, agora valia um pouco menos, mas esse um pouco menos, os 15 quilos, valia algo como 2 gramas de ouro. Então vocês façam o cálculo, que vocês vão ver que o açúcar valia muito. E o dono do engenho acabou tendo uma lucratividade muito grande nos 10 anos que ele passou no Brasil, vendendo os seus carregamentos de açúcar para Portugal e posteriormente para regiões do próprio continente europeu, para outros países. Depois, nessa terceira expedição, Gonçalo Coelho, ele vai acabar retornando para Portugal com os bolsos cheios de dinheiro devido à venda desse açúcar, o que vai fazer os outros portugueses se interessar também pela própria produção. Haja vista que era um artigo valioso que tinha um grande potencial de venda em outros territórios europeus, em outros países da Europa. E é claro, com essa lucratividade fica sempre aquela pergunta, né, do por que não produzir. Mas é claro que passava por grandes dificuldades essa própria produção aqui no Brasil. Lembrando para todos vocês que o próprio Gonçalo Coelho é o pai do futuro fundador da cidade de Olinda, o Duarte Coelho. É claro então que o Duarte Coelho teria informações privilegiadas, as quais ele usou para quando ele vai receber a sua futura capitania ali em Pernambuco, né? O grande organizador, fundador e colonizador dessa região de Pernambuco a partir da cidade de Olinda, que também ele fundou. Mas como vocês estão vendo, o que aconteceu durante esses primeiros anos de exploração, verificação, de lutas que muitas vezes os próprios portugueses vão ter contra outros, né, que tentavam explorar e retirar essas riquezas aqui desse território, a situação no mundo estava mudando. E no caso, as especiarias já não estavam valendo tanto dinheiro, e um dos motivos era a grande concorrência que outras nações europeias, como a França, a Holanda e a própria Inglaterra, estavam fazendo, comercializando também esses produtos na Europa, o que fez com que, pela famosa lei de oferta e procura, esses produtos acabassem baixando o seu valor comercial devido à oferta desses produtos nos mercados europeus. Então Portugal estava preocupado em procurar outros produtos, outras fontes de riqueza para o próprio Estado português. Além disso, passadas essas 3 décadas, como vocês viram, Portugal ainda não tinha colonizado de fato, ou seja, não tinha trazido milhares de pessoas para que essas pessoas ficassem morando aqui fixamente, desenvolvendo esse processo de colonização. Então a grande pergunta é justamente o que fez Portugal mudar de perspectiva e resolver colonizar de fato e não ficar apenas nessas visitas e na própria extração do pau-brasil. A primeira questão que vai surgir para fazer o governo de Portugal, agora na figura do rei Dom João III, mudar de perspectiva e resolver de fato colonizar, era que os produtos da Índia, as especiarias indianas estavam baixando de preço, justamente por causa da concorrência com outros mercados europeus. Outras nações europeias também estavam trazendo esses produtos, fazendo com que, pela famosa lei da oferta e procura, esses produtos baixassem de preço. Soma-se a isso o fato de que, já nesse período de 1530, os espanhóis que já vinham colonizando regiões das Américas
já tinham descoberto civilizações as quais eles estavam explorando, inclusive tirando enormes quantidades de riqueza. Por exemplo, de ouro no México. Isso fazia com que os próprios portugueses, essa burguesia comercial, a nobreza portuguesa e o rei ficassem fascinados pela possibilidade de achar também, aqui no que seria o território brasileiro, essas riquezas, essas fontes de riquezas e assim explorar. Outro ponto importante sobre isso é que nós temos essa constante visita de outras nações aqui, com uma real possibilidade deles se estabelecerem de fato aqui, iniciando um processo de colonização. Cada vez mais existia um aumento, uma ampliação, vamos dizer assim, da agressividade dos franceses vindo constantemente a esse território e sim, eu já tratei com vocês, com uma real possibilidade de acabar desenvolvendo um processo de colonização, assim como eles mesmos vão fazer já no período de 1555, quando vão resolver criar a França Antártica. Outro ponto importante que vai fazer os portugueses, o rei de Portugal, mudar de perspectiva, era também a possibilidade de produzir aqui o açúcar, que, como vocês já viram, valia muito dinheiro, já tinha sido testado pelo próprio governo de Portugal, já tinham alguns engenhos instalados no Brasil, mostrando que era possível sim produzir e ganhar muito dinheiro com isso. Somando essas próprias questões e essa real possibilidade de perder esse território para outra nação europeia, é onde o rei de Portugal, o Dom João III, de fato resolve mudar e colonizar de fato o Brasil. Mas ele não queria gastar, por isso, gastar dinheiro do próprio governo, por isso ele meio que vai passar para a iniciativa privada esse processo de colonização, quando decide que o Brasil seria dividido em 14 capitanias hereditárias, em cerca de 15 lotes, nesse caso distribuídos para todos aqueles que desejassem realmente colonizar. Então essas terras seriam dadas, mas esses futuros capitães donatários ficariam com o ônus da colonização, ou seja, eles teriam que arcar com os custos da colonização, por exemplo, de trazer pessoas, colonos, manter essa estrutura, defender e, se tudo desse errado, arcar com o prejuízo do processo de colonização que eles estariam desenvolvendo. Por isso, é importante ressaltar que a alta nobreza portuguesa não vai se interessar por colonizar o Brasil e aí vai ficar a cargo dos fidalgos, a baixa nobreza portuguesa, que vai se tornar, alguns deles, 12 deles, os chamados capitães donatários, que eram membros dessa baixa nobreza, e vão resolver tomar a frente desse empreendimento e passar a fazer o processo de colonização. E aí, claro, se encerra o período pré-colonial e inicia-se essa fase chamada de período da colonização de fato, que aí vai ficar para outra videoaula para todos vocês, para que a gente não se estenda muito, não fique muito longa essa videoaula. É importante então, pessoal, para todos vocês que se inscrevam aqui no canal, assim como também, a partir de que vocês se inscreveram, é importante também que dê o seu like e também é importante que todos vocês ativem aqui o sininho, para que justamente quando nós lançarmos outras videoaulas, vocês sejam avisados. E aí, como vocês sabem, pode ser aquela videoaula que tanto você estava esperando, para que justamente chegasse ali naquela prova e você tivesse bem preparado. Mande aí também essa videoaula para as outras pessoas que vocês conhecem. Apoie o canal, mande e faça melhor. Quando você fizer isso, mande aí uma mensagem para mim dizendo o que você fez, para que a gente lembre, tá certo? E entre em contato. Não esqueça então daquilo que foi falado na videoaula, não me prolongando mais aí com ela. Até a próxima então, pessoal!